Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir Depois de Adulta, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve e um tanto quanto realista. E para ser realista precisamos de quê? De uns chacoalhões. Sabe aquele... Não é que a violência resolva alguma coisa, mas veja bem que às vezes uma sapatadinha bem no meio dos nossos córneos nos fazem acordar para a vida. O meu nome é Andréia Chociai. No meu Instagram e no meu TikTok, @AndreaChociai, você pode conhecer um pouquinho mais sobre mim, então aproveita e já me segue por lá. Hoje confesso para vocês que estou um tanto quanto assim, trago novidades. Para quem não me acompanha no Instagram, talvez ainda não esteja sabendo, mas trago excelentes novidades para vocês. Contextualizando, para quem está chegando aqui hoje, além de tudo aqui que eu faço essa criação de conteúdo, eu sou uma pessoa extremamente aficionada nos esportes. O esporte entrou muito tarde na minha vida, quando eu tinha mais de 30 anos, eu era uma pessoa sedentária, bebia, fumava, tinha uma vida completamente desregrada. E aí, quando veio os 30 anos, 20 quilos a mais, tudo assim, tudo bagunçado na minha vida, eu resolvi dar um basta. Comecei com a corrida de rua, em seguida fui para o CrossFit durante 7 anos, competi no CrossFit. Em 2023, março de 2023, foi minha última competição. De lá eu fiquei um pouquinho perdida, fiquei só na musculação, depois voltei para a corrida de rua, que eu já tinha experimentado lá em 2016. Quando em maio deste ano eu decidi que só correr estava muito pouco. E quem não tá assistindo aqui, ó, eu coloquei em aspas muito grande, tá? Só correr, porque demanda muito, obviamente. Mas para quem vinha de uma rotina de treinamento de quase 3 horas por dia no CrossFit, eu tava sentindo falta de treinar mais coisas e aí me veio a ideia de por que não faremos um triatlo, tá? Então, em maio deste ano, eu decidi vir pro triatlo. E diferente de outras modalidades, eu confesso para vocês que o triatlon eu percebi que teria algumas barreiras, principalmente que envolvem muito medo para ser quebrado. Porque convenhamos, às vezes a gente vai fazer uma musculação, é um ambiente muito controlado. Então você tem as máquinas, as máquinas param num determinado momento. O que você pode fazer? Você pode chutar uma máquina sem querer, um pezinho pode cair ali no seu pé. Não estou dizendo que não seja perigoso, mas é um ambiente um pouco mais controlado. Quando a gente vai para o triatlon, lembrando que são 3 modalidades, nadar, pedalar e correr, é um pouco de fatores externos demais. E que eu percebi que teria que, antes de treinar e fazer bem, vencer alguns medos. E por que eu tô dizendo tudo isso? Contextualizando para quem chegou aqui até agora, porque no último domingo, ontem no caso, eu fiz a minha primeira prova na modalidade. E trago excelentes notícias, porque fiquei em 7º geral, dentre todas as mulheres participantes, e fiquei em primeiro lugar na minha categoria, o que quer dizer que eu fiquei em primeiro lugar entre as mulheres entre 35 anos e 39 anos. Meu Deus, eu estou muito feliz porque sim, eu sou extremamente competitiva, extremamente competitiva. E eu tô dizendo isso aqui hoje porque eu queria trazer para vocês uma coisa que eu ouvi já em alguns lugares, já ouvi em algumas situações e talvez você tenha ouvido, mas eu acho que principalmente um peso que a gente se coloca, que é o peso da idade. O peso do tô velha demais para isso. Tô velha demais pra isso. E aí, contextualizei vocês por causa do triatlon, porque se você for ver, eu sou uma pessoa, hoje eu tenho 39, maio do ano que vem já faço 40, ou seja, estou mais perto dos 40, né? Tô bem ali pertinho dos 40. E é engraçado porque eu acredito que depois dos 30, é como se eu tivesse feito muito mais coisas e realizado muito mais coisas do que antes dos 30. E aí, vendo tudo que eu realizei neste período, eu fico me perguntando, cara, mas eu não tava velha demais pra isso? Pra fazer esse monte de coisas que eu fiz depois dos meus 30 anos? E aí, o velha demais é um número, um padrão, um limitador que a gente mesmo se coloca. Coisas que a gente acaba escutando, por exemplo, do tô velha demais pra isso. Ah, eu tô velha demais pra aprender um novo esporte.
Eu tô velha demais já pra casar. Eu tô velha demais pra ter filhos. Eu tô velha demais pra viajar. Eu tô velha demais pra me separar. Eu estou velha demais pra aprender uma nova língua. Eu tô velha demais pra trocar de emprego, trocar de profissão. Então a gente vai se colocando uns limitantes que a minha única pergunta é: quem falou? Quem falou? É só o que fica na minha cabeça. Quem falou? Quem colocou esse limite pra você? Busca aí na tua cabeça. Tá, você tá lá. Você tá com seus 33 anos. E aí, lá no alto da sua infância, que você, nossa, sabia muito sobre a vida. Nossa, assim, olha, um pilar da sabedoria, assim, entendia muito da vida. Pra falar que aos 30 você já estaria casada com filhos e bem resolvida. Tá. Aí você tá no 33. Aí tu não tá casada, não tem filho, também não tá resolvida. Óbvio, assim, né? Calma que a gente já vai chegar lá. Não tá resolvido. E aí tu olha e começa a verbalizar isso, sabe? Se eu tô velha demais de mulher, mas eu tô preocupada porque eu tô velha demais pra isso. Porque eu tô me sentindo ansiosa. E aí, por que eu tô falando isso? São fontes vozes da minha cabeça? Não, porque eu já senti isso um dia. E segundo, porque as pessoas que chegam na consultoria comigo, muitas verbalizam isso. Eu estou preocupada porque eu tô velha demais. Eu tô preocupada porque o tempo tá passando demais. Eu tenho uma queridíssima que ela se consulta comigo a cada 15 dias. E ela, no alto dos 28 anos dela, falou pra mim que ela tava velha demais e que ela precisava logo começar um relacionamento porque ela quer ter filhos e ela não quer ter filhos tão velha e não sei o quê. E aí eu fico me perguntando, né? Eu não quero ter filhos tão velho. E a gente olha hoje as pessoas, né, com 30, 40, 50, 60 anos, não são os mesmos 30, 40, 50, 60 anos dos nossos pais, convenhamos. Então vamos fazer uma análise bem nua e crua. Porque se eu pegar os meus pais na minha idade hoje, meu Deus, era uma outra condição de vida. Como foi ao longo da vida deles. E os tempos mudam, os costumes mudam. Então eu vejo as pessoas chegando na minha consultoria muito agoniado, muito angustiado. Tipo, cara, eu tô num relacionamento há 10 anos com essa pessoa. E aí a gente não casou. E aí eu fico pensando, não sei se eu gosto dessa pessoa, mas aí eu penso, putz, eu já fiquei 10 anos, aí eu já tenho mais de 30, tipo, aí eu vou largar, conhecer outra pessoa, recomeçar um relacionamento. Mas gata, é só 30 anos. Se tu jogar mais 30, a gente chega em 60. Olha, a gente ainda tem idade. Nem idade pra aposentar você ainda não tem. E aí, ontem, quando eu tava lá, eu me vi. E primeiro eu me admirei muito, assim. Eu tive muito orgulho de estar ali. Primeiro porque eu tava vencendo um medo danado, sabe? Danado, porque a natação. Pô, a natação não é algo que a gente faz natural. Eu nunca fiz aulas de natação. Eu fiz em 2019. Eu lembro que eu fazia uma aula por semana de 50 minutos. E quem faz natação sabe que isso é muito pouco para evoluir. E aí eu comecei a fazer em maio. Maio ou junho já. Desse ano. Só que ainda nadar em piscina é totalmente diferente de você nadar em águas abertas. Você nadar no rio, você nadar no açude, você nadar no mar. É muito diferente. Porque tem as variáveis climáticas, tem... por exemplo, ontem tinha correnteza. Então eu não tô acostumada com correnteza, tô acostumada com uma aguinha paradinha. Tem raia do meu lado, dá pé pra mim, eu vejo o fundo. Aí eu vou pra um lugar onde tem correnteza, tem onda... Tem outras pessoas em volta, você não enxerga o fundo, não dá pé pra você, você não enxerga nada na sua frente, tem vento fora, a água pode estar muito fria. Então tem uma série de fatores que você não pode controlar. E se colocar nesses ambientes onde a gente não pode controlar, obviamente dá um certo pânico, dá um certo medo. Depois tu vai pra bike. Pô, você tá com outras pessoas pedalando, pode ter o vento, pode aparecer um carro, pode aparecer um buraco. Na corrida, a mesma coisa. Então, assim, quando eu estava lá, eu me senti muito orgulhosa de estar vencendo esses medos.
Mas teve um momento, assim, um pouquinho antes da largada da natação, assim, que estavam todas as mulheres, assim, e eu olhando aquelas toquinhas cor-de-rosa, assim, e eu via, assim, muito nitidamente. Então, eu via meninas nos seus 16, 17 anos, e acho que ontem a mais velha tinha um pouco mais de 60 anos. E eu fui olhando aqueles rostinhos e tal, e quando apitou, quando deu aquela buzina, pé, que a gente podia entrar, eu vi aquelas toquinhas, eu fiquei um pouquinho mais pro fundo, porque eu, assim, como eu nunca tinha ido, eu queria ver mais ou menos como é que o negócio ia se desenrolar. Mas quando eu vi aquelas toquinhas cor-de-rosa entrando no mar e dando aquelas primeiras passadas e a onda vindo e as meninas quebrando a onda e pulando e começando a nadar, olha, me arrepia de lembrar, porque eu senti tanto orgulho, eu senti assim, uma coisa tão inexplicável, porque eu olhei para cada mulher ali e independente da idade, elas estavam se colocando à prova, elas estavam se colocando, vencendo tantos medos, fazendo coisas novas, como eu estava ali, fazendo algo novo pela primeira vez. E depois eu fiquei assim, voltando embora aqui para minha cidade, eu fiquei raciocinando, cara, eu só me sentia mal de não ter feito isso antes. E eu falei, que pena que eu descobri isso com quase 40. Mas aí eu já bati na minha cabeça e falei assim, mas gata, quase 40, tem tanto chão pela frente ainda. Tem tanta coisa para você fazer ainda. E aí eu vim pensando no tema desse podcast. Quantos de nós estão colocando um limite absurdo na cabeça de tempo? E a minha pergunta é: quem convencionou algum tipo de tempo? É óbvio que para algumas coisas, por exemplo, Andréia, não é questão de me achar velha, mas eu quero ter filho, por exemplo, agora, para eu poder curtir mais, ter mais vitalidade, estar mais. Faz todo sentido colocar isso dentro de um planejamento. Do tipo, eu não quero que meu filho, por exemplo, seja adolescente, eu tenha lá os meus 80 anos, eu quero poder. Faz muito sentido. Mas não é esse o caso que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que precisaram adiar essa decisão por outros fatores e acham que a vida acabou. E que se não for assim, não vai acontecer. Pessoas que escolheram uma profissão quando eram extremamente imaturas, não tinham uma visão de mundo. Mais do que isso, o mundo mudou, um monte de coisa aconteceu, um monte de oportunidades surgiram, mas essa pessoa se limita a estar onde está porque, pasme, pausa dramática, está velha demais para trocar de profissão. Eu troquei de profissão, a transição mesmo foi em 2020, eu estava com 35. Eu estava com 35 anos quando eu dei baixa no meu registro no CREA. Ou seja, eu sou engenheira, tenho o diploma de engenheira, mas eu não posso exercer porque eu não pago mais o conselho, não exerço mais a profissão. Com 35 anos. Sabe o que a Andréia lá dos seus 12 anos falava? Que aos 35 anos eu estaria muito sólida na minha carreira, eu estaria casada, muito bem sucedida, estaria fazendo 1000 viagens para o exterior. Sabe quantas viagens para o exterior eu fiz até hoje? 0. Não vamos contar 0, porque eu fui pro Salto del Guairá, que é aqui em Guaíra, fui ali fazer compra no Paraguai, então pisei meu pezinho aqui pra fora assim. Mas nunca fiz uma viagem pro exterior. Não posso me considerar que um dia eu fui uma girl boss, fudidona, dona de uma empresa gigantesca e tal. Mas eu fiz um zilhão de outras coisas. Eu já fiz um zilhão de outras coisas que eu jamais sonhei ou imaginei. E uma das principais coisas que eu parei de colocar na minha vida foram 2 limites que eu tinha na minha cabeça. O primeiro, minha idade. E o segundo, o que os outros vão pensar.
que são, pra mim, ao meu ver, os 2 maiores limitantes que existem dentro dessa sua cacholinha que tá aí. E eu sei, porque já teve na minha, está na vida de muitas pessoas quando chegam na consultoria, está na vida dos meus amigos que convivem comigo, está na vida do senhor meu marido, está na vida das pessoas que eu gosto, que eu escuto, que a gente conversa, esses 2 limitantes estão sempre. Primeiro, tô muito velho pra isso. Porque eu tô muito velha pra fazer uma viagem sozinha. Porque eu estou muito velha pra trocar de profissão. Porque eu estou muito velha pra começar um novo esporte. Eu escutei isso de uma pessoa, a gente tava falando sobre triatlo, ela falou assim, mas eu me sinto, sei lá, eu me sinto tão tiazona pra começar a ser, pedalar com a galera. Minha gente. Minha gente. Isso é a gente se colocar num negócio medíocre, numa caixinha de mediocridade tão grande, tão feio, tão limitante, tão assim, meu Deus, eu fico assim, hoje eu olho, eu falando com o Maicon assim, e a gente vai ficando mais velho, graças a Deus por isso, a gente vai perdendo um pouquinho dos pudores. E hoje eu faço as coisas que nem, preciso contar isso pra vocês, foi um acontecimento dessa viagem. E estávamos lá, porque também, lá do Instagram, quem me acompanha já sabe, mas vou contextualizar aqui pra quem não me segue. Na quinta, nós fomos pra quinta, pra Curitiba, que é a capital aqui do senhor meu estado, meu país, Maringá. E nós fomos pra Curitiba porque eu tinha um trabalho publicitário pra fazer pra um hotel. Então eu fui na quinta, fiquei quinta, sexta, e aí no sábado de manhã eu fui pro litoral, aqui também no Paraná, pra fazer a prova. E aí quando a gente tava nesse trabalho, nesse hotel, o Maicon foi guardar o carro, e aí o cara que tava guardando o carro falou pra ele, cara, você viu quem que tá aí? Acabei de guardar o carro do cara e tal. Ele falou, quem? Ele falou, o Jadson. Acho que é Jadson. Jadson ou Jackson. Pra vocês verem como eu entendo de futebol assim maravilhosamente. Mas acho que é Jadson. E aí, o Michael falou, pô, que legal, ele já jogou no Corinthians e tal. Eu não fazia ideia quem que era, mas enfim. E eu tô lá, beleza. E isso foi na quinta. Quando foi na sexta de manhã, nós estávamos lá fora, porque eu tinha que fazer uns takes de vídeo e tal. E quando eu tava lá fora, o Maicon tava vindo com a Luli. Quando o Maicon tá vindo, eu olho que na rampa tá descendo aquela BM-zona. Eu falei, cara, BM-zona deve ser desse cara. Não sabia quem que era. Aí eu vi um cara vindo. O valete desceu com o carro. O Jadson esse cara tava chegando, que até então eu não sabia que era Jadson. Mas aí, como todo jogador de futebol, torna-se reconhecível. Tinha um J do tamanho assim, ó, numa caixa pendurada numa corrente dele. Eu falei, só pode ser a pessoa. E nisso o Maicon tava vindo. Quando o Maicon tava vindo, eu comecei a apontar, tipo, vem que o cara tá aqui. E o Maicon chegou do meu lado. Quando ele chegou, o cara entrou no carro. E na hora, eu olhei pro Maicon, assim, e ele... Nossa, foi uma decepção, assim, porque o olhinho dele falou, ele entrou no carro. Cara, automaticamente eu pulei na frente do carro. Eu falei assim, ei! E o cara parou. Daí eu falei, você pode tirar uma foto com meu marido? E o cara foi assim, de uma simpatia, um querido, desceu do carro, foi tirar foto e tal. E eu vi, tipo assim, como o Maicon ficou feliz. E na hora eu só parei pra pensar, tipo assim, meu Deus! Olha os limites que a gente se coloca! E aí entra muito também aqui aquele limite, do que o outro vai pensar, o que vão falar, mas o que vão comentar. Aí vamos pro meme, né? Se eu fosse ligar porque o povo fala de mim e da minha amiga Tiaga, gente, a gente tá lascado. Então, assim, parem agora pra refletir, assim, pra ponderar. Se esse limite de idade que você tá se colocando, porque, meu Deus, olha, eu tô aqui nesse trabalho e o trabalho é um lixo, é podre, eu não aguento mais fazer este ofício, não é nenhum lugar, eu não aguento mais fazer esse ofício, mas, putz, eu vou começar algo do zero. Cara, você nunca mais vai começar do zero. Do zero a gente começa lá quando a gente sai de dentro do útero da mãe. De agora, tu não sai nunca mais do zero. Porque você já tem experiência de vida. Você já tomou na tarraqueta com muita coisa. Você já sabe erros que você não pode repetir. Você tem mais sabedoria nas suas decisões. Você sabe algumas coisas já isso eu não abro mão, isso eu já me lasquei fazendo um dia. Então, a gente nunca mais começa do zero. A gente nunca mais começa do zero. Quando eu comecei o triatlon do zero, assim, fazendo aspas muito gigantescas,
muita coisa ali já não era do zero, porque eu tinha começado o CrossFit. E aí, quando eu comecei o CrossFit, fui entender de consciência corporal, eu fui entender a importância do treinamento, eu fui entender algumas coisas que hoje, pro triatlo, me coloca um pouquinho à frente de talvez quem esteja começando um esporte do absoluto zero. Porque eu já tenho, eu sei que eu tenho que trabalhar o meu core, eu sei que eu tenho que fazer um trabalho de fortalecimento, eu sei que eu não posso ficar matando o treino. Então, do zero, absoluto zero, a gente não começa mais. Eu vou começar uma profissão do zero. Não é do zero. Você já tem muito conhecimento, você já tem muito... mas é uma área completamente diferente. Eu sei, mas o teu senso de responsabilidade, as coisas que você não pode fazer, os seus sims e os seus nãos inegociáveis... Então você não vai começar assim, eu vou começar a engatear. Não, não vai ser do absoluto zero. A gente vai colhendo informações, a gente vai colhendo aprendizados ao longo da nossa vida para não começar do absoluto zero. Então se você está me escutando por algum motivo aqui e está se colocando essas limitações que, desculpa, mas que só existem na sua cabeça, para um pouco para refletir, meu bem. Para um pouco para pensar se faz realmente sentido essa caixa aonde a boneca está se enfiando. Se só não existe na sua cabeça. Mas por que fulano vai falar? Fulano não vai falar nada. Para de se colocar em alta conta. Para de achar que existe um holofote sobre o seu umbigo e que todo mundo está vasculhando passo a passo o que você está fazendo. Mas tem gente que fala... Tem! Vai ter sempre. Gente desocupada, gente invejosa, gente que... Gente, eu postei um vídeo que ele é a mais pura verdade lá no meu Instagram. É a mais pura verdade. A pessoa mais empenhada em te queimar, a pessoa mais empenhada em falar mal de você é aquela que morre de medo das pessoas gostarem mais dela do que de você. Gostarem mais de você do que gostar dela. Então é sobre ela. Você entende que se você salvar uma criança de um prédio incendiado, esta alma cebosa vai olhar e falar que você está se achando? Que você está fazendo isso para se aparecer? Mas isso é sobre ela. Você fazendo ou não fazendo, a pessoa vai falar. Parem de se colocar essas cercas invisíveis em volta de vocês. Essa coisa da idade. Meu Deus, eu tô velha demais. E aí eu vejo mulheres, homens, assim... pegando qualquer tipo de relacionamento, aceitando qualquer miséria de relacionamento, porque não, eu não posso perder, eu tô velha demais pra conhecer outra pessoa, pra começar uma família, não importa, eu vou começar uma família merda, vou começar uma família bosta, mas eu tô aqui, eu não posso perder a chance. Meu bem, meu Deus, eu tenho a vontade de pegar uma machadinha e rachar a cabeça de vocês, abrir... E colocar um pouco de ideia na cabeça de vocês. Eu queria que vocês vissem, assim, com os meus olhos, quando eu, tipo assim, com 35 anos, eu recomecei. Mas o que eu vou... Não sei. Eu comecei criando conteúdo, aí de conteúdo eu fui trabalhar com marketing, e de marketing eu comecei a criar mais conteúdo, e foi criar podcast, e continuo trabalhando com marketing, e continuo trabalhando com... Porque... Meu Deus, a gente consegue fazer tanta coisa. E depois de... Eu vou falar um negócio pra vocês, gente. As mulheres mais tinhosas que eu vi no esporte são as mulheres mais velhas. Porque são mulheres que elas já entenderam o game, já entenderam que elas estão fazendo aquilo por elas, que não é para outras pessoas, que tem o quê da superação, que tem o quê delas se sentirem melhores. Então, assim, a idade ela só vai aprimorando valores nossos. Então não se coloquem, parem de entrar nessa caixa que vocês mesmos colocaram, de eu tô velha demais pra isso, ou o que vão pensar de mim. E veja a vida de vocês simplesmente deslanchando quando tirarem esses ideais que vocês mesmos colocam. Tá mancada? Não era pra ser tão mancada assim, mas confesso que me empolguei. Na próxima será mais leve, não prometo. Um beijo, até a próxima.